Olá, pessoal, tudo bem? Então, toda segunda-feira eu vou trazer um conteúdo para vocês sobre o direito do trabalho, para que vocês possam usar no dia a dia, para que vocês saibam do que vocês estão falando, do que vocês vivem. Então, hoje a gente vai falar de um instituto muito interessante. E todo mundo que já trabalhou com algum contrato e já foi demitido, já passou por ele. Antes de analisarmos a legislação em si, eu gostaria que vocês refletissem sobre uma situação bastante comum. Imagina um empregado, comparece normalmente de segunda a sexta para trabalhar, e ele é informado pelo seu superior, imediatamente, que não tem mais interesse em manter aquele contrato de trabalho. Agora imagine essa situação inversa. O empregado recebe uma proposta de trabalho muito melhor e decide abandonar aquela anterior. O que acontece? Ele sai no mesmo dia, vai embora da empresa? Essa não é uma resposta adequada, né? Isso seria incompatível com os princípios que norteiam o direito do trabalho. Então, naturalmente, essa resposta seria negativa. Não, isso não combina com o direito do trabalho. E exatamente para evitar esse rompimento abrupto que o ordenamento jurídico, ele instituiu o aviso prévio. O aviso prévio, ele constitui um mecanismo destinado a proteger a estabilidade das relações jurídicas durante um período entre a continuidade do contrato de trabalho e a sua extinção. Perceba, eu utilizei a palavra transição. Guardem essa ideia, porque ela resume todo o instituto. A primeira pergunta que a gente deve fazer é: o que é o aviso prévio? Do ponto de vista etimológico, a expressão é bastante simples, né? Um aviso significa comunicação de alguma coisa. Prévio é que aconteceu anteriormente. Portanto, o aviso prévio, ele é um comunicado antecipado de que as partes pretendem a extinção do contrato, ou o empregador ou o empregado. Observe que a comunicação não extingue exatamente naquele momento o contrato de trabalho. Ela apenas informa o que no futuro vai acontecer. Essa observação parece elementar, parece boba, mas possui consequências jurídicas extremamente importantes. Quando estudamos o aviso prévio indenizado, veremos que mesmo sem a prestação de serviços, o contrato continua produzindo determinados efeitos jurídicos, que chamamos de projeção do aviso prévio. Portanto, desde já, não confundam comunicação da rescisão com a efetiva extinção do contrato de trabalho. São momentos jurídicos distintos. A finalidade do aviso prévio, a nossa doutrina costuma dizer que ele possui uma natureza protetiva. Mas aqui podemos tomar cuidado, porque se a gente perguntar agora, se eu perguntar para vocês, quem é o protegido do aviso prévio? Normalmente alguém responderia que seria o empregado. Mas na verdade não, essa resposta é incompleta. Porque o aviso prévio protege ambos os sujeitos da relação empregatícia. Vamos compreender por quê. Em primeiro lugar, ele protege o trabalhador. Imagine, o empregado depende exclusivamente daquele salário para sustentar a família. E se ele fosse dispensado assim de uma hora para outra, perderia instantaneamente sua renda, suas condições, suas oportunidades de vida profissional naquele momento sem ter nenhum comunicado anterior. O aviso prévio, ele concede um período para que essa pessoa possa procurar um novo emprego, participar de entrevista, atualizar currículo e todas essas coisas e se organizar financeiramente. Mas o Instituto, ele também protege o empregador, vejamos. Imagina que uma empresa, um gerente financeiro, peça demissão hoje e deixe imediatamente o cargo. Isso acontece, mas deixa a empresa desfalcada. A empresa ficaria sem tempo para selecionar um substituto e isso mexeria com a estrutura administrativa daquela empresa. Percebam, então, que o aviso prévio, ele preserva boa-fé objetiva e reduz os impactos decorrentes do término do contrato de trabalho para ambas as partes. Essa é a verdadeira finalidade do Instituto. Quando o aviso prévio é devido? Agora que a gente compreendeu o conceito, a gente vai na finalidade do Instituto. A gente precisa entender quando que ele será usado. Quais são as hipóteses? E o aviso prévio, ele não existe porque a lei simplesmente criou, né? Ele tem um objetivo. E ele existe para determinadas formas de extinção do contrato de trabalho, que geram surpresa. Sempre que houver uma ruptura inesperada, o legislador procurou estabelecer um período de adaptação. E foi o que aconteceu com o aviso prévio. Por exemplo, na dispensa sem justa causa, que é a dispensa mais comum. O empregador decide extinguir aquele contrato de trabalho por mera liberalidade. Não houve falta grave, não houve nenhum comportamento ilícito desse empregado. O empregador apenas exerceu o seu direito potestativo de romper aquele vínculo. Aqui eu gostaria de chamar atenção para essa expressão. Direito potestativo do empregador. Ela significa que o empregador, ele tem o direito, independentemente da concordância da outra parte, de executar algumas premissas nesse contrato. Quando o empregador decide dispensar um empregado sem a justa causa, ele não precisa justificar, ele não precisa da autorização da outra parte, ele simplesmente executa. Da mesma forma que o empregado também pode pedir a dispensa caso tenha interesse. Percebe que é diferente de um contrato civil, em que muitas vezes há necessidade de um consenso para que essas alterações do contrato possam existir. Na dispensa, sem justa causa, mas basta a manifestação do empregador. Não existe qualquer punição ao empregador por isso. Ele só está dando o aviso prévio para compensar aquele lapso de tempo que a pessoa será dispensada. É importante a gente justificar que isso não é uma indenização por ele estar mandando a pessoa embora. Porque ocorreria das duas formas. É só um aviso para que o empregador haja de forma absolutamente ilícita. Ele apenas resolveu exercer o direito de rescindir o seu contrato e existe na lei o aviso prévio para isso. No pedido de demissão, agora a gente tem a inversão disso. Quem deseja romper o contrato é o empregado. E eu pergunto para vocês, se o trabalhador simplesmente desaparece, vai embora e não avisa nada à empresa, quem será prejudicada? É a empresa.
Ela precisará reorganizar as escalas, redistribuir tarefas, contratar outro empregado, treinar outro empregado. Percebe que o aviso prévio, ele também protege, tanto lá naquele caso da dispensa sem justa causa, quanto aqui na demissão. E é justamente o que fala o artigo 487 da CLT, que estabelece também que o aviso prévio do empregado que pede demissão. Aqui aparece uma dúvida. O empregado é obrigado a trabalhar nos 30 dias que ele está cumprindo o aviso? Sim, em regra sim. O aviso prévio constitui uma obrigação. Se ele não for cumprido, a CLT autoriza que haja o desconto lá na rescisão do contrato pelo aviso prévio. Entretanto, a gente deve observar que a Lei 12.506 de 2011, que implementou a proporcionalidade do aviso prévio, ela não aumentou o prazo de indenização que esse empregado que pediu demissão tem que pagar. Ele vai pagar no máximo 30 dias de aviso prévio. Já está pacífico isso pelo Ministério do Trabalho, ou seja, o desconto continua limitado aos 30 dias ali vigentes. Imagina que um empregado que trabalha 20 anos numa empresa, se ele for dispensado, poderá ter o direito de receber até 90 dias de proporcionalidade do aviso prévio. Mas, se ele pede demissão, ele só é obrigado a cumprir os 30 dias que estão condicionados lá no aviso prévio. Entendeu? Essa é a diferença. Agora, na dispensa por justa causa. Vamos analisar uma hipótese que é completamente diferente. Na justa causa, não existe aviso prévio. E por quê? É simples, porque aqui teve uma quebra de confiança. O contrato de trabalho é construído com um elemento muito singular, que é a fidúcia. Ou seja, o que é a fidúcia? É a confiança. Empregado e empregador precisam confiar um no outro. Quando ocorre uma das hipóteses prevista no artigo 482 da CLT, que é a justa causa, essa confiança foi quebrada e esse vínculo se desfaz sem o aviso prévio. Imagina que o empregado executa uma ação que não é razoável na empresa. Naturalmente, ele vai ser demitido por justa causa. Ele rompe imediatamente aquele contrato, sem aviso, sem período de transição. Esse raciocínio vai te ajudar a você compreender que a justa causa possui consequências muito severas, até a perda de um benefício que está garantido na Constituição Federal. A rescisão indireta agora chega uma situação muito interessante, que a rescisão indireta é a rescisão do empregado no empregador. Essa rescisão ela é conhecida como a justa causa, né? Justa causa do empregador. Na verdade, essa expressão não aparece na nossa lei, na legislação, mas ela é utilizada muito para que a gente compreenda que tipo de dispensa é essa. Nessa hipótese, quem praticou a falta grave é o empregador. Ele descumpriu obrigações contratuais de tal gravidade a perder aquela relação de emprego. O empregador deixa de pagar salários por meses, submete o empregado a assédio moral constante, exige atividades ilícitas e descumpre normas básicas de segurança. Isso são hipóteses de rescisão contratual por parte do empregador. Nessas hipóteses, o ordenamento jurídico não pode obrigar o trabalhador a permanecer vinculado a essa empresa, correto? Por isso, a CLT autoriza que haja uma peça judicial, porque aí você tem que entrar na justiça para conseguir rescisão indireta. Ele vai receber as verbas que ele teria direito se fosse dispensado sem justa causa, inclusive o aviso prévio. Perceba como é coerente? Quem deu causa ao rompimento foi o empregador. Logo, ele vai sustentar os efeitos jurídicos dessa conduta. Agora, quando a dispensa é por culpa recíproca, existe uma hipótese muito comum na prática, mas muito pouco cobrada e muito pouco vista. É a chamada culpa recíproca. Você pode não ter ouvido essa expressão porque ela realmente não é muito divulgada. Mas o empregador e o empregado praticam falhas. Nenhuma das partes está totalmente inocente. Nenhuma delas é totalmente culpada. Nessa situação, o TST consolidou o entendimento na súmula 14 sobre o aviso prévio, de que será devido metade do aviso prévio. Observa que o direito do trabalho se preocupa bastante em distribuir consequências, sabe? E isso fica bem claro nessa hipótese. E a última modalidade que a gente vai falar é a rescisão por acordo. A reforma trabalhista de 2017 introduziu essa modalidade. Eu estou me referindo ao artigo 484A da CLT. Até então, era muito comum que as partes simulassem uma dispensa sem justa causa para permitir o saque do FGTS e o recebimento de outras verbas. Era uma prática amplamente conhecida, mas juridicamente irregular. A reforma procurou enfrentar esse problema, criando uma rescisão por acordo. Nesse caso, o empregado e o empregador manifestam conjuntamente a vontade de extinguir o contrato. E eu pergunto, se ambas as partes, têm a concordância sobre a extinção, faz sentido comprar integralmente essas verbas? Como o aviso prévio? O legislador entendeu que não. Por isso, quando o aviso prévio for indenizado, ele será pago pela metade. Se, entretanto, esse aviso prévio for trabalhado, haverá a prestação normal. É bom a gente guardar essa lógica, porque a lei reduziu apenas a indenização nessa modalidade. Caso haja o trabalho efetivamente prestado, esse será completo, sem redução. A gente terminou por aqui esse tema de aviso prévio. É um tema bem extenso, a gente podia passar horas aqui falando sobre isso, mas eu acho que para deixar uma aula compacta,
e aqui eu abordei a maior parte dos temas, mas eu ainda vou vir com uma segunda aula de aplicabilidade na proporcionalidade do aviso prévio, que é um conceito um pouquinho mais distante, mais complexo, mas que vale a pena também. Então, eu agradeço a vocês, todos que ficaram até aqui. Eu tenho certeza que essa aula vai ajudar muita gente. E é isso. Um abraço, até a próxima.